Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Otávio Leal e hoje eu quero compartilhar contigo uma aula adiantada de astrologia. É uma aula que envolve a revolução solar, que é, na minha opinião, um dos métodos de profecia dentro da astrologia mais fáceis e o método que eu sempre utilizei na minha vida. Agora, essa aula é para você, astrólogo, que já conhece muito bem o teu mapa radical, já estudou por anos astrologia radical e agora adentra nos trânsitos, na revolução solar, que é o que eu vou estar compartilhando contigo. Se você faz a formação de astrologia comigo, essa é uma aula de reforço que vem de uma questão trazida a mim por uma aluna de nome Vanessa. Ela busca um aprofundamento da revolução solar e também a ideia de mapas sobrepostos. Então, uma aula adiantada. Mas preste muita atenção. E se você é meu aluno, se você é minha aluna, gratidão pelo seu interesse de sempre evoluir. Para estudarmos a revolução solar, eu vou compartilhar contigo o meu mapa astral. Eu só vou virar aqui a câmera e ele já vai aparecer. Que assim sempre eu prefiro ensinar, usando questões de mapas como de Renato Russo, Cazuza, Brigitte Bardot, Janis Joplin, Bolsonaro, Papa Francesco e pessoas socialmente conhecidas, porque assim sempre as dúvidas abordam questões que todos vocês, alunos, vão aprender. Então está aqui, mapa de Otávio Leal, o Sol em Libra, conjunção com Vênus, a Lua em Leão, ascendente Leão, meu mapa completo está aqui, os dados, enfim. A partir do momento em que você conhece bem um mapa astrológico, você vai adentrar nas previsões que dentro da astrologia hoje moderna nós temos esses programas, então basta eu vir aqui revolução solar, que já vai ser calculado imediatamente. Isso você não imagina o quanto é abençoado para mim, porque esse é um cálculo muito sofisticado para chegarmos à revolução solar. A revolução solar, o cálculo, ele sempre é baseado na data do nosso aniversário, pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas ele começa a atuar 2 meses antes do nosso aniversário. Então eu nasci 12 de outubro, foi feito um recálculo certo, correto pelo computador, que calculou para 10 de outubro. Então, volto a repetir, esses cálculos astrológicos é uma área muito sofisticada da astrologia, mas que o computador facilita para nós astrólogos, tão somente interpretarmos os mapas. Então, apesar de ele estar aqui para 10/10 de 2020, ele passa a valer sempre 2 meses antes do aniversário. Nesse mapa astrológico, que é a revolução solar, eu estou com um ascendente Gêmeos, ou seja, eu sou ascendente Leão, mas esse ano estou vivendo um ascendente Leão um pouco mais geminiano. Comunicativo, muitas palestras, aulas, enfim, muita rede social, Instagram, Facebook, YouTube, muitas aulas online, que é bem o ascendente Gêmeos, e eu estou com o Sol na casa 5. Numa revolução solar, conforme eu já compartilhei contigo, você vai sempre observar o ascendente, que é muito importante. Eu sou ascendente Leão, vamos voltar aqui para o meu mapa. Sou ascendente Leão, mas esse ano eu estou mais ascendente Leão com uma grande característica de Gêmeos. Muitas dúvidas, incertezas, minha escola está mudando mesmo. Estão acontecendo muitas transformações, tudo isso é Gêmeos. Várias portas estão se abrindo. E é muito importante também você observar aonde está o teu Sol na revolução solar. O meu Sol está na casa 5. Então é diversões, arte, um contato com
filhos para quem tem, com namorados, namoradas para aqueles que têm. Uma casa 5 de muita criatividade, de muita geração. Muita geração. Esses 2 pontos são os mais importantes, aonde está o Sol e aonde está o nosso ascendente. São os 2 pontos fundamentais mesmo do mapa. Outro ponto também importante é a Lua na casa 2, que dá muitas flutuações dentro da questão financeira. A Lua está entre a casa 2 e a casa 3. Ela está a 9 graus da casa 3, está quase entrando na 3, então a influência dela está nas 2 casas. Agora, é interessante aqui observarmos isso, né? Porque esse ano, 2020 até 2021, eu estou com a Lua na casa 2 em Câncer, muitas flutuações financeiras. Mas se observarmos o meu mapa radical, eu tenho o Sol na casa 2, em Virgem. Então, essa posição dá um equilíbrio financeiro para mim. E esse mapa é a promessa de vida. O meu mapa radical. Quando nós olhamos na Revolução Solar, independente de eu ter um equilíbrio financeiro, nesse ano, 2020 até 2021, eu vou estar com flutuações na casa do dinheiro, que é a casa 2, por ter Câncer e por ter a Lua. Quando você começa a estudar astrologia por muitos anos, é muito interessante você vir aqui e procurar aqui interpretação da Revolução Solar. Buscar esse recurso, que para o astrólogo já experiente como eu, tantos anos de astrologia, esse recurso passa a não ter tanto sentido. Mas para você que está começando, você vai clicar aqui, interpretação da Revolução Solar, usar orbes das casas, isso você já conhece. Então está aqui a minha interpretação da Revolução Solar. Primeiro vem aquela interpretação bem básica, que é, vamos achar aqui, que é a Revolução aqui. Meu ascendente é Gêmeos, então eu vou estar mais comunicativo, mais agitado que o normal, uma rotina muito próximo de vizinhos, de parentes. Você estará pensando constantemente em viagens, passeios, está no período de muita movimentação, será uma ótima época para quem quer estudar ou escrever bastante, ou no meu caso, filmar bastante. Então eu posso usar isso como uma alavanca para a interpretação. Uma alavanca. Vamos voltar aqui, mapa da Revolução Solar, eu vou voltar. Então ele estava interpretando Gêmeos, agora veio o mapa sobreposto aqui, já já eu falo dele. Mas ele vai estar interpretando Gêmeos ali na casa de número 1. Movimentação, enfim. Na Revolução Solar você não precisa aprofundar tanto o tema quanto no mapa radical. Você não precisa olhar, que é o grande astrólogo vai fazer isso, mas com experiência. Que é ascendente Gêmeos, mas Mercúrio está em Escorpião, Mercúrio faz uma oposição a Urano, faz um sextil com Vênus, que são as posições astrológicas. Mercúrio faz um trígono com o meio do céu e com Netuno. Vocês olham, reparam que eu não olho mais aqui, não é na tabela. Com o tempo você vai direto aqui olhando as listas dos aspectos. Mas enfim, então vamos voltar lá. Detalhes da Revolução Solar, onde está a interpretação da Revolução Solar. Voltamos aqui a ela. Então nós temos casa 2 em Câncer. Essa posição é boa para funcionários públicos, não é meu caso, pois favorece os ganhos no trabalho. Pode significar que ganhará dinheiro em casa. Isso está acontecendo mesmo. Tenho gravado muitas aulas online em casa. Ou em alguma atividade autônoma ou caseira, que é esse período do corona. Haverá incertezas, instabilidades nos seus ganhos, casa 2 em Câncer. Procure poupar e evitar gastos desnecessários.
Então, o astrólogo iniciante, que está no meio da jornada, ele vai ler um por um dessas casas, vai estudar cada uma dessas casas, cada uma dessas áreas, ok? E depois olhar os planetas nas casas da Revolução Solar, que é o que eu já apontei para ti. Lembra, o meu Sol está na casa 5, período bastante criativo, publicitários, artistas, professores, de certa forma eu faço a divulgação da minha escola, da uma universidade, então é um publicitário, e professor também, porque eu dou aulas, convívios com crianças, ou meus animaizinhos também, ou assuntos relacionados a crianças, namoro, autoestima bastante aguçada, bastante orgulhoso de si, porque o Sol está na casa 5, que é a casa de Leão, generoso com todas as pessoas aqui envolvidas. Então, note que é muito importante você se dar conta de que nós não vamos, numa revolução solar, se preocupar muito com Netuno, nem com, vamos ver aqui, nem com Plutão, nada disso, que são características mais que não são tão significativas assim nesse momento. Não são tão significativas assim nesse momento, na Revolução Solar, mais em trânsitos de alguns planetas, alguma coisa do gênero, ok? O mais importante, volto a repetir, é o ascendente, é o Sol, é a Lua, vê se tem um estélio, olha aqui, tem um estélio na casa 8, na minha casa 8, então ele dá com morte no sentido de transformação, modificação, alterações, tá? Tem 2 planetas aqui também na casa 11, Marte e Urano, mas a Revolução Solar eu falo muito que é uma interpretação que você não fica mais do que meia hora nela, ok? Não fica mais do que meia hora. Então vamos voltar aqui, novamente, previsões, cadê? Detalhes, aqui, interpretação da Revolução Solar, mostrar a interpretação. Depois, mais aqui para baixo, nessa interpretação que facilita muito, você facilita. Essa interpretação tem que passar pelo olhar do astrólogo. É como o exame médico. O exame não diz nada se o médico não interpretar. Então ele vai falar Sol na 5, Lua na 2, Mercúrio na 6, algumas posições mais importantes aqui. E finalmente vai surgir a dúvida da Vanessa, que ela vai ter que consultar aqui essa sobreposição, digamos, que é esse gráfico, que é um gráfico que só o astrólogo mais adiantado, um astrólogo mais, vamos dizer assim, experiente vai conseguir interpretar, astrólogo mais experiente, que é um mapa ligado ao outro, ou seja, eu vou colocar esse mapa meu aqui, que é a Revolução Solar, em cima do meu mapa radical. Vamos ver se eu acho aqui essa previsão. Vamos ver por que está aparecendo. Aqui são aqueles gráficos, né? Isso é muito interessante para quem está começando, olhar os gráficos, porque já vem muito mastigado mesmo, não é? Como interpretar, seja no amor, seja no trabalho, no dinheiro, enfim. Vamos ver aqui onde que está. Está aqui. Então, note, aqui o mapa está colocado sobre o outro. Isso, astrólogo muito experiente, anos e anos e anos para conseguir visualizar isso. Porque aqui está meu mapa radical, ó, ascendente Leão. Tá vendo o Sol na casa 2? O meu mapa está aqui fora. Olha o Sol aqui. Esse que está aqui fora é meu mapa radical, meu mapa de nascimento. E esse que está aqui dentro é o mapa da Revolução Solar. Então, ascendente Gêmeos. Quer dizer, eu coloco um mapa sobre o outro. Vamos imaginar que você tivesse, por exemplo, aqueles papéis transparentes, era muito usado na escola quando eu estudava. Então você desenha um mapa e coloca um sobre o outro. E a interpretação é a mesma coisa. Nós vemos aqui
interpretação da Revolução Solar. Mostrar a interpretação. Então você tem aqui, ascendente da Revolução Solar na casa 10 do mapa natal. Ele vai falar isso, ele vai explicar aquele desenho que vinha anteriormente. Otávio, em termos práticos, eu uso isso. A priori, isso é para astrólogos muito experientes, muito experientes. Aliás, sempre que alguém me faz um questionamento sobre essa sobreposição, eu sugiro ler a obra da Ana Maria da Costa Ribeiro, principalmente um livro que se chama O Conhecimento do Futuro, porque ela vai interpretar essa revolução nas casas dos mapas. Mas é um trabalho que vai dar alguns detalhes não tão importantes assim, os detalhes, a respeito da previsão que você vai fazer. Você sabe que eu prefiro sempre usar os trânsitos astrológicos e a revolução solar, não essa sobreposição, a outra que eu já vou voltar. Mas aqui vem explicando, você vai ver, ascendente da revolução solar, que é Gêmeos, lembra minha revolução solar? O ascendente está em Gêmeos, na casa 10 do mapa natal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui fora está o meu mapa natal, aqui fora. Então a minha casa 10 está aqui, ó. A minha casa 10, cadê? Aqui, meio do céu, bem pequenininho. Dá para você enxergar? Deixa eu dar um close aqui. Aqui, meio do céu. Esse é meu mapa radical. E aqui fora o ascendente Gêmeos. Então o ascendente está na minha casa 10, por exemplo. A Lua, essa Lua aqui... a Lua acabou que está em Leão aqui do mesmo jeito. Note que não é tão simples assim você enxergar. Ora, no mapa sobreposto, na minha revolução solar, eu tenho Netuno e Marte na casa 6 do meu mapa astrológico. Não, aqui, deixa eu ver, eu preciso enxergar bem de pertinho aqui. Vamos ver, ascendente, 2, aqui tem um número bem pequenininho aqui, 2, aqui está até apagado, 3, 4, 5, 6. Então aqui, Netuno e Marte estão indo para a minha casa 4 do mapa radical. Então o que eu sugiro para você, Vanessa, ou você está estudando astrologia, faz isso para você. Num atendimento... Normalmente você vai olhar, volto a repetir, o mapa mesmo, que é essa revolução solar. Você não vai sobrepor um ao outro. Ah, Otávio, mas Ana Maria da Costa Ribeiro, a Maria Eugênia de Castro, a Cláudia Holanda, esse pessoal faz. O casal Fatiolo, a Emma de Maschievici, o Valdemir Benedetti, esse pessoal, eles vão fazer essa pesquisa. Tem várias escolas de astrologias incríveis hoje que fazem essa pesquisa, mas astrólogos experientes, Newton Schultz, que dá aula na minha escola, uma universidade. Essa interpretação é muito simples, porque eu chamo de uma espécie de tarô, porque ele fala principalmente na Revolução Solar do que vai acontecer do lado de fora na nossa vida, do que vai se manifestar do lado de fora, as coisas do mundo. Então esse ano no mundo eu vou estar me mexendo muito, que é ascendente Gêmeos, eu vou estar com uma sexualidade muito grande, que é esse estéreo na casa 8, vou estar também matando muita coisa para que outras possam nascer, ligação com amizade, mais Áries e Marte na casa 11, então dá às vezes confusões, brigas, intrigas. Sol na casa 5, eu posso até ser papai com essa posição aqui. Vênus na casa 4, está indo para 4, então demonstrar o amor para as pessoas da minha casa 4, que está ligado à mãe, então vou ser mais amoroso com a minha mãe. Lua na casa 2, essa comunicação, essa relação com o dinheiro vai estar cheio de flutuações e etc. Posso olhar aqui também, olha, nesse período eu estou bem equilibrado na relação dos elementos, tá vendo? Eu tenho um número legal de fogo, um número legal de terra, ar e água.
está bem equilibrado a energia aqui do fogo, terra, ar e água. Às vezes não está, cardial fixo, imutável, equilibrado, também ativo e receptivo, empatado. Então são assuntos tranquilos. A sobreposição, então, você vai ter que estudar parte a parte. Então, o meu ascendente esse ano está Gêmeos. Gêmeos está na minha casa 10, olha aqui, 10, meio do céu aqui. Deixa eu chegar bem pertinho para você ver, porque isso daqui você precisa enxergar muito bem também, ok? A casa 2 desse ano está em Câncer, a casa 2 desse ano está em Câncer, que está na minha casa 11, então casa 2 na 11, casa 3 na 12. Mas o ideal mesmo no início é sempre vir aqui, mesmo um astrólogo experiente, eu acredito, nós vamos olhar aqui, né? Casa 2 na Revolução Solar na 11 do mapa. E essas informações, volto a repetir, não vão ser tão importantes quanto você interpretar a Revolução Solar. Se você quer viver de astrologia, é muito importante você dominar a Revolução Solar propriamente dita, porque ela vai ser muito útil na tua interpretação. Eu faço o trio, Revolução Solar, Trânsito Astrológico e a Progressão Lunar. Esses três você vai fazer uma previsão incrível. E se você quiser, você ainda usa o tarô para complementar a tua interpretação. Ok? Tem outros dados aqui, Revolução Lunar, essa é muito complicada de trabalhar, porque as mudanças são muito rápidas. Tanto aqui, Revolução Lunar para 16 de setembro de 2020, que é hoje. Então, calcular a Revolução Lunar, está calculando aqui, mas isso muda muito. As informações são muito rápidas e, vamos ver aqui, nem tem a interpretação aqui no programa, porque... Vamos ver previsões diárias, o que ele mostra aqui, são os gráficos mesmo, né? São coisas muito rápidas. Aqui a gente vê do dia 15 às 6 horas da manhã até o dia 16 à meia-noite, você tem um trígono. Que trígono que é esse daqui? Ah, não, a Lua está passando pela casa 5 em trígono com Marte. O que é interessante é que tem alguns astrólogos que interpretam isso. Eu tenho um astrólogo que dá aula sobre isso, ele fala muito no Instagram, e ele é muito articulado, ele fala muito bonito sobre isso. Mas não importa você falar bonito, Hitler também falava bonito, não comparando, claro. Mas não tem o menor sentido você fazer previsões para coisas que são muito rápidas, coisas de um dia, enfim. Então, na minha visão, não compensa você ficar buscando a Revolução Lunar o tempo todo e sempre procurar a Revolução Solar. Agora que você já é astrólogo, ter essas respostas, se é previsão, você tem uma aula de vários livros que eu falo de previsão, Trânsitos, da editora Pensamento, e tem livros de Revolução Solar, tem um da editora Pensamento de capa vermelha, agora não me recordo o nome, muito bom. E o livro da Ana Maria, O Conhecimento do Futuro. Ana Maria da Costa Ribeiro tem alguns livros também que ela editou, edição do autor. Vocês têm que entrar em contato com ela, Ana Maria da Costa Ribeiro, e procurar os livros de previsão dela, que são livros que ela editou. Então você vai comprar, você vai receber uma Xerox, eu já te mostrei, encadernada, você pode até pedir um autógrafo. Essa aqui para mim é a maior astróloga do Brasil, que mais me inspirou, a que eleva a astrologia a algo incrível, uma pessoa de alma, de coração. Então essas informações da Ana Maria vão te ajudar bastante. Daqui mesmo, da onde você está, você entra aqui em trânsitos. Eu não vou aprofundar isso, mas o grande astrólogo, ele fala da revolução, que é o que acontece mais na tua vida exterior, mas ele vai entrar em trânsitos, que é o que acontece na tua vida interior. O trânsito, ele marca bem mais. E o trânsito é bem mais fácil de interpretar, esse de um sobre o outro, porque o trânsito você coloca em cima do teu mapa. Olha o meu Saturno aqui na casa 6, tá vendo? Esse é meu mapa aqui, normal, mapa normal.
E aqui fora são os planetas em trânsito. Então eu estou com Júpiter, Urano e Saturno, tudo na casa 6. Grandes transformações profissionais, de saúde, grandes mudanças mesmo. Então aqui estão os planetas transitando e aqui estão os planetas do meu mapa mesmo. Interpretação de trânsito é importantíssimo também. Vamos ver os trânsitos para agora, setembro de 2020. Então eles aparecem aqui. Você vê que até os textos são maiores, porque os trânsitos são bem mais profundos, a interpretação, e tem o tempo que eles vão ficar, não é? O tempo. Netuno em trígono com Marte. Então tem todos os períodos que esses trânsitos vão acontecer, né? Que são essas linhas mais escuras. Aqui assim. Por exemplo, aqui tem um trânsito, Urano transitando com trígono com Plutão. Aqui se manifesta, aqui já não e aqui já sim. Tem a interpretação de todos os trânsitos. Isso aqui o astrólogo é legal sempre antes da pessoa estar ali, do cliente ele já pesquisar, não é? Tem os trânsitos diários, por onde os planetas vão passando, ó, 1 de setembro, 2 de setembro, 3 de setembro, aonde que eles... Aqui você escolhe, aqui né, no caso, vamos por Saturno. Você tem que escolher o planeta. O trânsito de Saturno sempre é o mais importante de se estudar. Então, meu Saturno na casa 6. Aí eu quero o trânsito de Marte, por exemplo. Você vem aqui Marte está entre a 8 e a 9, fazendo uma oposição a Vênus. A pessoa fica meio bipolar, ou ela se gosta muito ou não. Ou ela está muito pacífica, que é Vênus, ou muito agitada, que é Marte. Então, você pode fazer os trânsitos mensais, que seria o ideal. Trânsitos mensais. Você pode fazer o gráfico da previsão também, que são esses gráficos incríveis, né? Eu já te expliquei em outra aula. Então, amor, você pode fazer uma previsão para negócios. Vamos pegar aqui, profissão aqui. Então, vai aparecer aqui, né, os aspectos difíceis, que são os vermelhos, e os aspectos fáceis, que são os azuis. Às vezes tem os fáceis e os difíceis. Um dia está legal, outro dia não. E os azuis bem fortes aqui. Ou você pode usar a progressão também, que é a revolução solar, que eu sempre uso. Então, na minha progressão, revolução solar, na progressão lunar, eu estou só com aspectos positivos, ok? Lembrando que essa aula é um reforço. Nada do que eu disse aqui já não foi dito. É mais para você aprofundar e você observar bem o que eu estou falando. Tenta, no início, não ir para caminhos que você desconhece, como esses mapas sobrepostos, mesmo na sinastria. Domina primeiro faixa branca, faixa amarela, faixa laranja, até virar um faixa preta, que você vai virar. Então domina os aspectos mais simples e depois você aprofunda mais outras questões, ok? Gratidão pela pergunta que me vem, tá bom? Pela pergunta que me chega, e vocês vão estudando cada vez mais, tá bom? E sempre lembrando daquilo, livros. Se você já é um astrólogo agora mais experiente, você tem que se familiarizar não só com a minha linguagem, mas de outros autores também, que são aquelas aulas que eu te falo de um monte de texto, tá bom? Amor de amor a ti e mais amor ainda.